Você numa live hoje mais cedo sobre viver tantricamente. Eu não encontro com as alunas sobre uma visão tântrica da vida. E a Aham. gente com uma demanda de uma galera aí querendo fazer massagem tântrica e quando a gente fala assim, pô, e aí, a gente não faz massagem tântrica por fazer, né? Vamos bater um papo É. sobre isso. Hoje eu estava conversando com uma pessoa, eu não sei, eu nem te contei sobre essa pessoa. Que ela já está há um tempo querendo marcar uma sessão comigo e eu apresentei o processo da terapia Body Ocean, falando sobre as ferramentas da massagem tântrica como ferramentas terapêuticas, que não é psicoterapia, né? São ferramentas terapêuticas e que a gente tem um processo acompanhado. E ela estava com muita dificuldade em entender isso, porque ela já fez massagem tântrica em outros lugares nesse formato, sessões pontuais de massagem tântrica. Eu recebi hoje um áudio dela dizendo que ela recebia massagem tântrica de uma pessoa que foi bem interessante o processo, era uma pessoa bem ética, mas que depois ela fez um grupo não sei, eu não entendi se foi um curso, se foi um grupo de vivência de massagem tântrica, e ela só me falou o seguinte, foi muito traumatizante. E eu ainda não tive a oportunidade de conversar com ela sobre isso, mas me chamou a atenção, né? Quantas pessoas a gente acaba conhecendo que as massagens tântricas é uma ferramenta incrível e de repente tem um bando de gente que fala assim, nossa, não foi legal, foi traumatizante. E aí, né? O que rola? Então, eu estava conversando com essa pessoa hoje e uma outra pessoa que veio esse tema aí da live, por isso o tema da live. E aí, massagem tântrica salva relacionamento? Que eu acho que não só eu, mas você também tem bastante essa procura de casais ou de um dos casais, né, uma das pessoas dessa relação, buscando a prática da massagem tântrica para resolver alguma coisa, como se fosse uma resolução de alguma questão do relacionamento, né? E aí, o que vem para você sobre isso quando essas pessoas buscam aí, né? Aí, quando você fala sobre isso, me vem assim, um caminhão de informações na cabeça, né? Tem, sei lá, um milhão de coisas para falar aqui. Mas, objetivamente, eu sinto que as pessoas, não é só com as massagens tântricas, né? Mas falando delas, eu acho que é mais uma representação da forma como as pessoas têm procurado fórmulas mágicas, né? Eu quero receber uma massagem tântrica porque isso vai não sei o quê, né? E esse não sei o quê é muito variado, né? Vai resolver a minha ejaculação precoce, vai resolver a minha disfunção erétil, vai resolver a minha anorgasmia, vai resolver o problema do meu casamento, né? Enfim. E Sim. não é assim que funciona, né? Então, eu acho que, para mim, surgem duas coisas quando você me convida para falar sobre isso. A primeira é essa ideia da busca de uma fórmula mágica, né? Por outro lado, o que que pode acontecer, e isso não é um alarmismo, né? Mas o que que pode acontecer com uma pessoa que, de repente, do nada, entra numa massagem tântrica, né? Uhum. Seja porque o sistema não está preparado para aquilo, e aí eu uso sempre uma imagem, né? Dos meus clientes, eu uso sempre a imagem. Você entrar num processo recebendo uma massagem tântrica é como você colocar o pé no sexto degrau da escada, né? Vai ser complicado, pode provocar uma distensão de musculatura, né? Enfim, usando essas analogias, né? Aham. Então, e depois tem outra coisa que ainda pode acontecer. A gente não sabe o que está nesse corpo, né? Que registros esse corpo fez. Nosso público sabe que nós somos terapeutas psicocorporais e a gente usa o corpo como ferramenta para que a gente possa libertar esse sistema das amarras onde ele está, a gente possa desbloquear os registros limitantes que estão lá e que a gente possa, enfim, quem sabe, né, com muita dedicação dos envolvidos, né, o terapeuta e cliente principalmente, conquistar curas efetivas no processo, né? Mas cura efetiva não é comprimido por dor de cabeça, né? Então, por um lado é a cura mágica, por outro lado é o sistema ser violentado por uma prática para a qual ele não está preparado, né?
Outra analogia, levantar 100 quilos de repente, sem você ter feito um aquecimento, sem você ter levantado 5, 10, 15, né, numa preparação física, seja ainda você ter registros nesse corpo, que são registros importantes, muitas vezes traumáticos, registros de invasão, né, registros de violação, registros que muitas vezes não são de invasão física, não são de violação física, mas muitas vezes a invasão psíquica ela pode ser mais grave do que a invasão física. Não importa de que invasão a gente está falando. Quando você tocar nesse corpo, esse corpo vai ser convidado a manifestar coisas que estão lá e é preciso que haja suporte. Outra imagem que a gente usa muito para finalizar aqui, né, nessa minha introdução, é a imagem da represa e do leito do rio. Você não pode abrir uma represa com o leito do rio sem estar preparado, né? O que você vai provocar não é fluxo, você vai provocar inundação. Então, ao invés de você restaurar um fluxo, você acaba retraumatizando o sistema. Então, para abrir a represa, tem que construir margem. Né? Construir margem tem que abrir a represa. Para abrir a represa, tem que construir margem. E assim por diante. Por isso, o processo terapêutico ele é um processo autoconstruído, né? Com apoio, com a iluminação, digamos assim, do caminho divino do terapeuta, mas é um processo autoconstruído. Né? Ele precisa ser construído num passo a passo. E aí, nesse caso, para fechar, entrando num processo com uma sessão de massagem tântrica avulsa, como a gente é procurado muitas vezes, né? É uma violência, é uma impropriedade e pode ser extremamente inadequado. Sim. Eu não sei se o seu celular tá aí para vibrar, porque de vez em quando tá fazendo barulho aqui. Eu acabei de ver que o meu computador. Tava assim. Eu não estava esperando a live, né? Você me chamou aqui de repente. Na Eu tive verdade, que montar tudo. Eu tinha acabado de sair da live, montei tudo outra vez aqui para te atender, né? eu vou até explicar para quem entrou agora de novo que de repente está tipo, vendo fazer comida e pô, um canal de culinária, né? Tipo, cara, não, né? Ou, pô, a Camarine faz live fazendo comida, é um jeito dela, tipo, não. Jandarma então tava, só para repetir para quem chegou agora, Jandarma tava fazendo uma live sobre viver tantricamente. Eu estava fazendo um encontro fechado das minhas alunas, que também tinha essa abordagem tântrica, e aí eu estava trocando minhas mensagens no WhatsApp, e aí surgiu alguns temas, eu falei assim, ah, preciso fazer alguma coisa com isso, né? Vamos botar isso no ar, vamos divulgar. Só que gravar um vídeo, eu e o Jandarma gravar o vídeo com conteúdo, editar, postar, a gente não ia fazer. E eu falei assim, bora lá, suas coisas estão montadas, vamos aqui abrir a live, vamos conversar um pouquinho. E era o momento aqui da gente também fazer comida. Só que como nós dois não conseguimos estar no mesmo local, no mesmo local com dois celulares, porque dá interferência, tá cada um num canto. Por isso que o Jandarma hoje não está aqui me ajudando. Até porque o Jandarma é um ótimo. Oi? Né? Oi? Ao ver essas abobrinhas sendo preparadas, eu quero saber se eu vou ser convidado para o jantar. Muita conversa, eu quero saber da comida no final. Vai estar excelente. Mas eu ia falar, né, que o Jandarma é um ótimo cozinheiro, também podia estar aqui, né? Mas aí a gente ia interferir aqui, o celular ia dar uma interferência, aí eu optei para ficar aqui, ele tá lá fora, tá no outro cômodo. Bom, mas eu acho que essa é uma explicação que você deu bem importante mesmo, porque acho que as pessoas não dão esse valor e eu acho que falta conhecimento, né? Falta conhecimento, falta esse olhar até de muitas pessoas, vários massagistas tântricos também. Eu acho que esse é um bom tema também, para pessoas que trabalham com isso. Hoje eu estava numa reunião com duas pessoas falando sobre isso, né? Que a gente está trabalhando com trauma o tempo todo, diretamente com o trauma das pessoas. E de alguma forma, muitas pessoas que têm formações em algumas terapias, como uma prática de massagem tântrica, não têm uma profundidade, não têm conhecimento sobre a lida com trauma. Né? Então, a massagem tântrica é uma ferramenta super potente, mas que você pode estar acessando conteúdos que esse profissional pode até não saber lidar. Né? Então, acho que esse também é um outro tema importante.
Então, só para deixar aqui no ar, e qualquer coisa a gente aprofunda esse tema em algum outro momento. E é sobre essas pessoas, quantas pessoas vêm com a gente, vêm pra gente, casais realmente tentando ou salvar a relação, ou um deles, né? Normalmente é muito comum que apareçam as mulheres, né? A mulher dessa relação vem procurar a gente, ou seja, para fazer uma terapia individual, ou seja, para fazer o nosso processo de tantra para casal, mas com muita visão das massagens tântricas, né? E, e elas são muito potentes e podem ser muito resolutivas para esse tema, mas aquilo que eu acabo percebendo é que as pessoas querem, através da massagem tântrica, buscar uma forma mágica, uma forma muito rápida. E é um processo, né? É um processo. Então, como é que... Eu acho que pode ser uma boa oportunidade de a gente falar aqui, isso ficar gravado, para essa pessoa entender que não dá para correr, né? Não dá para correr contra o tempo e não dá para achar uma forma mágica. A gente sabe também que está falando de relacionamento, né? As pessoas, muitas pessoas querem fugir, né, dos conflitos de um relacionamento, das dificuldades de um relacionamento. Então tá difícil, seja lá o que for, e elas querem uma solução rápida. Então, tipo, fazer uma terapia acompanhada para quê? Se eu posso ter uma ferramenta para mexer isso aqui comigo e resolver. E aí, de repente, essa pessoa busca essa massagem com uma pessoa que faz uma sessão única e não está resolvido, né? O que essa pessoa vai encontrar? Frustração, ou ela vai ter uma explosão de energia, mas e a profundidade na relação? Porque a relação é ela como indivíduo, o outro como indivíduo, ou a outra como indivíduo, e mais a relação, né? Então, o que você percebe também dessas pessoas que chegam pra gente, até no consultório, o que você pode trazer aqui pra gente dessas experiências, né? Seja mesmo que você tem acompanhando clientes, né, no consultório, nas relações, né? A gente tem esse trabalho em conjunto, mas eu queria escutar também você sobre essa visão. É, eu queria ainda complementar uma coisa que eu disse aqui na sua colocação anterior, né? De como é um exemplo que eu uso real, que aconteceu comigo em consultório, né? Que ilustra um bocado. Eu acho que algumas pessoas acham que a gente exagera quando a gente fala sobre os tempos, né? Para a entrada da massagem tântrica no processo psicoterapêutico corporal e até também na forma como a gente escalona as massagens, né? A Casa de Arte criou 3 tipos de massagem e elas têm níveis, né? A maneira como a gente escalona isso, o critério, o cuidado que a gente tem ao usar as massagens, né? As pessoas às vezes acham que a gente exagera, que a gente complica, né? Normalmente, eu tenho visto muito que em vários segmentos, né, da nossa vida comum, pessoas quando atribuem, quando dizem que nós somos complicadores, né? Normalmente eles não são simplificadores. Normalmente é fruto de ignorância, de desconhecimento e de falta de experiência. A verdade é essa, né? Isso acontece com o Reiki também, quando dizem, o sistema ZU, você mexe o sistema ZU para quê? Essa coisa é muito complicada, os cursos muito extensos, os intervalos entre os níveis muito grandes, enfim. Acontece a mesma coisa, né? E eu sempre vejo que essa crítica vem de ignorância, de desconhecimento mesmo e de falta de experiência. Então, eu sinto que acontece a mesma coisa no nosso processo terapêutico, acontece a mesma coisa com as massagens. Acham que a gente exagera, que a gente não é criterioso, a gente gosta de ficar criando dificuldades para se fazer de claro. Já ouvi de tudo. Mas veja bem uma coisa. Esse caso que eu quero contar, que é ilustrativo, talvez algumas pessoas que estejam aí na live já tenham ouvido a gente dizer, eu contar. Eu acompanhei uma pessoa, ela me procurou, veio para a terapia, mas ela disse na primeira sessão, eu vim aqui por causa das massagens tântricas. Mas como eu venho indicada, você é um profissional reconhecido, de confiança, vem com muito boa indicação a seu respeito, e sei que você não faz só massagem tântrica, então eu vim para o processo terapêutico. Mas o meu interesse, objetivo, é pelas massagens. A gente começou o processo psicoterapêutico, e para você ter uma ideia, e para ser mais breve,
ficou muito claro para mim, nas primeiras sessões, que aquele era um corpo violado, aquele era um corpo invadido, aquele era uma psique que tinha sido ultrajada. Essa é a expressão que eu uso. Para você ter uma ideia, houve 6 meses de terapia semanal. 6 meses antes de eu fazer a primeira massagem da nossa série, que é a massagem recognitiva. Sim. Primeiro, no dia em que eu fiz essa massagem, no final da massagem reconectiva, quando eu estava acomodando uma canga sobre o corpo dessa cliente, ela, de repente, levantou a cabeça, virou para o lado e mordeu o meu braço. O que é isso, né? O que aconteceu com essa pessoa? De onde saiu aquilo? Pois é, aquilo saiu de um registro importante de violência e ela, naquele momento, encontrou a chance. Imagina, ela ficou completamente constrangida, ela ficou, não sabia o que fazer, ela não fazia ideia do que tinha acontecido. Né? E é claro, eu acolhei, né? Mas isso é só para você ter uma referência de que, naquele momento, com um processo já de 6 meses de trabalho terapêutico, a massagem inicial do nosso processo liberou uma carga contida, represada, e fez com que ela reagisse daquela forma, agressivamente contra, em princípio, um hipotético agressor. Entende? Isso é bom explicar, né? Porque as pessoas não entendem o que pode ser uma descarga, né? É uma das coisas que eu também estava falando na reunião hoje, estava falando com a Gabi, que assim, existem muitas pessoas formadas em algumas terapias que não são psicoterapias, e muita dessa galera que trabalha no campo mais sutil, ou que dizem holístico nesse sentido, que podem ter pessoas que são muito boas, né, nas suas formações, mas às vezes não tem o olhar do trauma. E muitas pessoas falam assim, gente, o que aconteceu com essa pessoa? Deve ser um encosto, deve estar possuída, deve ser um surto. Ou a pessoa não sabe o que fazer, ou ela interpreta de uma forma assim, uma questão espiritual, e leva para um lugar desconectado da realidade do que aquela pessoa está vivendo, né? E as massagens tanto que são muito potentes nessas liberações também, né? E isso cai também no profissional que não sabe lidar e não entende o que é uma descarga de uma pessoa, né? Uhum. É isso mesmo. Então, como eu estava dizendo, a gente não faz alguma coisa porque a gente acha, porque a gente quer complicar, né? O que a gente tem é uma responsabilidade muito grande com essa matéria-prima, que é a matéria humana com que a gente trabalha, né? A Uhum. matéria humana e as suas histórias, né? Cada pessoa é um livro, né? Cheio de vivências, cheio de histórias, e as pessoas que se acham simplistas, na verdade, em grande medida, ignorantes do processo humano, aprendem uma técnica em 4 finais de semana, se auto-intitulam ou são tituladas por um certificado como terapeutas, o que é uma inconsequência. Né? Sim. E, a partir daí, elas acham que estão habilitadas para lidar com qualquer coisa. Entende? O pessoal faz meia dúzia de meditações dinâmicas, meditações catárticas, né? E aí resolve liderar grupos ou liderar pessoas em meditações catárticas. Não faz ideia do que pode acontecer com uma pessoa, não faz ideia do que vai fazer se alguma coisa acontecer com uma pessoa. Entende? Aham. Então, eu preciso ter muita. Eu acho boa essa abertura que você fez aqui no nosso encontro, né? Porque se a gente vai falar se massagem tântrica salva relacionamento, salva casamento, né? É preciso que a gente explique um pouco do que são essas massagens e da maneira como a gente lida com elas, né? É isso. Olha, objetivamente, né? Se a gente vai falar sobre o que é que salva casamento, o que é que salva casamento, eu acho que é uma coisa bem complexa, porque se a gente chega num ponto em que a gente precisa abordar o relacionamento através de uma possibilidade de salvação, eu acho que a gente já chegou num nível que poderia e deveria ter sido evitado antes, né? Porque o que a gente salva? A gente salva aquele que está morrendo, a gente salva aquele que está em risco, né? Então, se esse relacionamento chegou num ponto em que ele está morrendo, a gente salva um náufrago, né? Sei lá, uma Aham. pessoa que está morrendo afogada, uma pessoa que está no incêndio. São situações limite, né? Então, se a gente precisa
dessa ótica de salvamento, eu acho que há uma infinidade de coisas que não foram vistas antes, né? E acho que é importante que cada um, como indivíduo, esteja no seu processo de autodescoberta, né? De autoobservação, de autocrítica, de autoincentivo, né? E que entenda, como a Camalina estava dizendo agora há pouco, tem um indivíduo, tem outro indivíduo, tem uma terceira entidade que chama-se relacionamento. Eu costumo usar a imagem da interseção, né? Um sujeito é um grupo, outro sujeito é outro grupo, e existe uma interseção que é o relacionamento. Essa entidade, ela é uma entidade autônoma que existe a partir da confluência energética, né, desses dois indivíduos. Então, isso parece que é apenas uma demonstração imagética do que eu quero dizer que eu vejo como relacionamento, mas não é. Porque um dos grandes problemas dos relacionamentos, né, é que essa interseção deixa de ser identificada como interseção e ela se torna uma coisa só. Aquela coisa que romanticamente as pessoas dizem: nós dois somos um. Vamos viver como se fôssemos um só. Desculpe, mas nós não podemos viver como se fôssemos um só. Porque alguém vai desaparecer. Os dois vão desaparecer, né? E vão se tornar uma mistura dessas duas coisas. Quantas coisas vão ter que ser passadas por cima para que eu me torne a Camaline, ou para que a Camaline se torne o Gendarme, ou para que Camaline e Gendarme se tornem uma nova massa composta desses dois, percebe? Isso é um equívoco, isso é uma bobagem, isso é uma aventura infantil, imatura sobre o que é o relacionamento. Então, essa imagem que eu trouxe de interpretação, essa figuração que a Camaline fez no começo, não é apenas uma força de expressão, é a identificação clara do que deve ser um relacionamento. Existe uma identidade individual preservada, duas entidades individuais preservadas, e existe uma identidade feita do encontro dessas duas pessoas, a que a gente comumente chama relacionamento. Se isso não for observado, a chance de a gente ter que estar correndo para salvamento é muito grande. Sim. E, às vezes, a relação já morreu há muito tempo e as pessoas continuam lá mortas dentro do relacionamento, porque elas já não sabem nem quem elas são, né? Então, isso não é apenas uma imagem, eu acho que isso é um ponto de partida nessa observação. Se a massagem tântrica se chama salva casamento, ou se qualquer coisa salva casamento. O casamento está precisando ser salvo, tem alguma coisa ou muitas coisas que não foram vistas antes. E eu acho que lá na origem tem essa observação dessas entidades que compõem o relacionamento. É. E acho que esse é um tema bom. Eu acho que esse é um tema muito importante porque a gente recebe muitas pessoas com esse tema. E uma coisa que eu costumo falar para esses clientes, né? É que quando eles chegam dessa forma, né? Pô, tô precisando salvar meu casamento, né? É isso, né? Tipo, salvar o quê? Então, você chegou a que nível, né? Realmente, uma coisa vai precisar morrer, né? E o Tantra é muito divisor, né? Muito divisor de águas. Então, algo realmente precisa morrer. Pode ser que seja o término dessa relação, mas pode ser que esse casal continue junto. Mas um término precisa acontecer. E às vezes não é o término da relação em si, né? Mas às vezes é morrer esses padrões antigos para renascer uma coisa mais saudável, algo mais saudável, né? E aquilo que a gente vê em 90% das pessoas que chegam pra gente querendo fazer trabalho com a gente para casal, a reclamação é praticamente a mesma. Ah, o fogo da paixão não tá mais rolando. O desejo não está mais acontecendo. Ou há uma monotonia na relação, há uma coisa meio morna. A gente percebe que quase sempre são os mesmos temas. E o outro tema também bem relevante é quando são casados, estão casados há muitos anos. E aí é isso, né? Ah, a gente já está há muitos anos casados e então a gente já entrou, aí entra nesse local, né? Numa vida mais ou menos, pegada na rotina, e a rotina sempre tem uma ótima desculpa, né? A rotina é sempre uma ótima desculpa, né? Para esse afastamento.
que parece que é o afastamento do casal. E aí, quando eu estou falando aqui de casal, eu estou falando de qualquer tipo de casal, qualquer tipo de relação, né? Porque acho que as pessoas resumem muito a relação a uma relação heterossexual, de um homem e uma mulher, e uma relação monogâmica. Mas isso acontece em qualquer tipo de relação. Pode ser uma relação homoafetiva, numa relação que é um trisal, uma relação que existe um casal num relacionamento aberto. Gente, a gente vê os mesmos assuntos em vários setores, porque a gente está falando de pessoas. Então, aquilo que eu vejo é como que as pessoas dentro de uma relação vão perdendo a sua essência, vão perdendo, porque vão se adaptando, cada hora elas estão se adaptando, se adaptando, se adaptando. Uma coisa que o Tantra faz, e o processo também terapêutico faz, é resgatar essa origem, né? Essa essência dessa pessoa, essa liberdade que é da pessoa. E tem muita gente que às vezes é melhor se separar, melhor, apesar de ser doloroso, né? Mas às vezes é mais fácil se separar para ela se reencontrar do que se reencontrar dentro da relação, né? Deixa eu ver aqui os comentários. Rotina, comodismo. É. Então, Judá, você tem que... A gente encontra várias entidades para serem depositárias da responsabilidade daquilo que a gente não sabe ou não está conseguindo fazer. Sim. Uma delas é o trabalho. O trabalho é muito tentador. A gente teve agora, recentemente, a procura de um casal, como a Kamaline bem disse, normalmente quem nos procura é a mulher do casal, a Shakti, e seja por que motivo foi, a gente pode considerar vários, né? E a questão é, estamos juntos há X anos, estamos casados há Y anos, e a gente percebe que nossa vida virou uma rotina em que o trabalho toma conta da nossa vida, seja porque nos rouba o tempo de estar juntos, seja porque quando estamos juntos estamos falando sobre trabalho. Então, o trabalho é um ótimo depositário, né, dessa válvula, serve como uma válvula de escape. Né? Outra grande válvula de escape é filho. E aí, de várias maneiras, né? Seja porque o filho demanda muito tempo, e aí eu não tenho mais disposição para estar com você, seja porque nós temos problemas, e aí a gente aponta na direção do filho, e a atenção do casal vira para o filho, e aí eles não são mais homem e mulher, eles são os pais daquela entidade chamada criança, seja porque o relacionamento está um problema e a gente não encontrou solução, e aí, de repente, a gente acha que ter um filho é uma solução para o casamento, e, de certa forma, não é uma solução, mas é um bom escape. Porque vamos, então, voltar toda a energia para aquela criança e aquilo que precisava ser visto em confronto, leal, franco, não vai ser visto, porque essa energia vai estar sendo depositada para a criança. Então, buscar subterfúgio, buscar responsável, é muito comum e é muito material daquilo que traz os casais para nós. Né? O que é que a gente faz agora que a gente descobriu que a gente está fazendo isso? Aí a gente ouviu falar da massagem tântrica, a gente ouviu falar do Tantra, a gente teve um caso desse não faz muito tempo. Muito engraçado, o Shiva, o homem do casal, quando a gente perguntou por que vocês estão aqui, ela disse várias coisas da rotina, do trabalho, não sei o quê, e que o encanto tinha desaparecido. E ele, muito engraçadamente, disse para a gente assim, bem, eu achei que esse nos fatos tântrica, né, ia ser assim, a gente comeu umas uvas e tomou um vinho. Ele imaginou assim, um ritual numa banheira romana, né? E foi muito marcante quando ele começou a perceber a forma como a gente convida cada um a fazer a sua própria confissão. Né? Na verdade, o nosso primeiro processo é um bocado desembaralhar essas entidades, né? A gente transformar aquela coisa que está toda embolada aqui em novamente dois indivíduos, duas pessoas, ajudar essas pessoas a se identificarem consigo próprias de novo, né? Porque se a relação é fruto desses dois indivíduos, é a zona de interseção entre dois indivíduos,
se esses indivíduos estão desidentificados de si próprios, qual é a interseção possível? Qual é a qualidade dessa interseção? Percebe? Uhum. Então, é preciso que a gente ajude essas pessoas a se desembaralharem e elas começarem a olhar para si próprias, inclusive, no melhor sentido, usando o outro para olhar para si próprio. É uma das grandes funções do relacionamento. O relacionamento é uma possibilidade brutal de você ver a você próprio através do outro. Porque o outro vai estar sempre denunciando você para você próprio. E aí, o que a gente vê muitas vezes as pessoas fazendo? Elas não percebem que aquilo que as uniu era exatamente aquilo que elas percebiam no outro como qualidade potencial de enxergar a si mesmo. Ah, essa pessoa me faz rir tanto, é tão legal, tem um senso de humor, sabe? Desperta assim, o melhor do meu riso. Oh, essa pessoa é tão profunda, ela me traz reflexões tão incríveis. Aquela pessoa é o melhor companheiro ou companheira naquele momento para ajudar você a se ver. Esse é o lado legal, é o lado do começo, é o lado lúdico, é o lado divertido, né? É o lado intenso. É onde você está olhando para um espelho e o espelho está devolvendo para você as imagens que naquele momento você estava super disposto a olhar. Acontece que o relacionamento vai caminhando e não são só os lados luz que vão ser iluminados, os lados sombra também vão ser refletidos por esse espelho. E essa é uma ótima função do relacionamento. Espelhar os seus lados sombra para, de uma forma companheira, de uma forma parceira, você poder olhar para isso e poder lidar com isso e poder ressignificar isso. Aí, o que as pessoas costumam fazer? Elas começam a querer maquiar o espelho, né? Ah, não, esse espelho está muito pálido, vou passar aqui uma base, vou passar um batom no espelho, né? Querendo fazer com que o espelho reflita a imagem que ele gostaria de ver de si próprio. Sim. E quando não conseguem, né? De uma forma simbólica, de uma forma metafórica, quando não conseguem, tentam quebrar o espelho. Tentam destruir o outro, diminuir o outro, desconfigurar o outro para que ele, enfim, não faça aquilo que foi o motivo original de terem se unido. Então, para a gente entender o que salva um casamento, a gente precisa entender o que está acontecendo com cada um dessa entidade chamada casamento. Uhum. Não tem fórmula mágica, não tem comprimido mágico para isso. Até porque a uva na boca se tornou uma metáfora, né? Depois dessa sessão, foi ótimo. Então tem o seu valor, né? A uva na boca tem o seu valor. O preparar um ritual, na verdade, né, isso faz parte também do processo. Mas ele vai ser depois, né? É uma coisa que, pelo menos no nosso trabalho, a gente não pula etapas, né? Então, o que adianta lá estar numa relação, muitas vezes, falida, e vamos lá, preparar um cenário com uvas e músicas e velas, vou te ensinar a fazer uma maituna, um sexo tântrico. Se tem um bando de coisa aí para ser vista, para ser limpa, né, para ser sacolejada, então calma aí. Não vamos pular a etapa, não, vamos com calma, né? Vai ser excelente, né? Vai ser excelente fazer um maituna, vai ser excelente ter uma banheira com uma água morna, com sais de banho cheio de pétalas de rosa em cima, uns candelabros com velas, né? Umas ervinhas lá para botar o sujeito de molho, né? Vai ser maravilhoso. O vinho, uma taça de vinho, vai ser incrível porque quebrou a rotina, criou um clima diferente. Então, como um momento, né, um alento dentro do relacionamento, isso pode ser muito bom. Agora, dizer que isso vai ser a salvação, não vai ser a salvação. Sim. Então, objetivamente, a gente entrando na história das massagens tântricas, as pessoas pensam que vão aprender a fazer massagem tântrica. Tem uma outra categoria de gente que vem buscar massagem tântrica, nesse caso, normalmente são homens, né? Que vem querendo aprender a fazer massagem tântrica, fazem um curso de massagem tântrica, porque querem se tornar os amantes maravilhosos, vou surpreender as mulheres na minha vida. Normalmente, quem faz isso é homem. Não estou dizendo que é exclusivo, não. Mas é uma abordagem mais masculina, essa abordagem. Então, eu vou fazer uma coisa surpreendente. Isso é mais ou menos a mesma coisa que um sujeito mal vestido, porque tem mau gosto,
receber uma consultoria sobre vestimenta e comprar umas roupas legais e acreditar que ele se tornou aquelas roupas legais. Não vai ser bom o sujeito ter umas roupas legais? Não vai ser bom ele ter recebido essa consultoria? Ele não vai aparecer mais bem vestido? Vai, mas na hora que ele abrir a boca, ele continua sendo um sujeito sem gosto. O mesmo sujeito que não sabe se vestir. Entende a analogia? Não adianta. Vai ser bom por um momento? Vai. É válido? É. Mas o que a gente precisa fazer? A gente vai precisar pesquisar sobre a história da arte e a vestimenta na história da vida da humanidade para o sujeito entender que ele não tem gosto por XYZ motivos. Aham. Então, a gente trabalha, e deve trabalhar em duas vertentes. Uma é aquela que traz um alento imediato para a pessoa poder respirar no ambiente onde ela está agora, nas circunstâncias que ela está agora. A segunda vertente é a pesquisa histórica, é a gente investir em profundidade para haver uma transformação conjuntural. Então, uma ação é conceitual e a outra ação é conjuntural, é estrutural, entende? Então, massagem tântrica salva o casamento? Não. Massagem tântrica é bom para casamento? É. Como então que liga uma coisa na outra? Processo. Processo, não tem jeito, é processo. E é uma coisa que é bem importante, como a uva tem o seu valor, né? O ritual, né? Porque é uma coisa que a gente fala e faz bastante sobre a questão do ritual. Mas não é ficar só nisso. Numa primeira sessão, por exemplo, que às vezes a pessoa pode não ir para uma massagem tântrica por conta dessa história, desse corpo, o que que esse corpo está falando sim e o que que esse corpo está falando não. E isso para a gente é um balizador. Porque tem muita gente aí trabalhando com massagem tântrica, indo para uma massagem, por exemplo, com manobras genitais, e esse corpo não está preparado para isso. A gente nunca faz em umas primeiras sessões, alguma manobra como essa. Mas a gente trabalha a energia sexual também. Mas como? Qual é o caminho dessa energia sexual? Né? Hoje, uma aluna que já estava nesse encontro que eu estava fazendo, que já está no processo há bastante tempo, já está trabalhando com prática corporal há bastante tempo, ela fez a primeira vivência do meu curso, e aí ela falou assim, caramba, as práticas são muito fortes, né? Sim, são muito fortes para essa pessoa que já está conectada com essa sensibilidade. Pode ser que chegue uma pessoa no primeiro momento e fala assim, ah, ok, não senti muita coisa. Mas peraí, se o seu corpo não sentiu muita coisa, com uma prática como essa, com um exercício como esse, mobilizador como esse, que vai tocar nos seus temas da sexualidade, será que esse corpo, ao longo do tempo, se fechou para isso, se fechou para sentir e se fechou para precisar não sentir para se proteger? Então, isso é uma coisa que baliza muito também o nosso trabalho, né? Então, seja esse casal que vem buscar de massagens tântricas, seja no individual, seja numa sessão para casal, a gente está sempre vendo o sinal do corpo e a história. Então, pode ser que nessa cabeça a pessoa fale, não, estou super pronta, mas o corpo está dizendo não, o corpo está se fechando. Então, a gente vai respeitar o movimento do corpo. E aí a gente vai buscar um outro caminho. Não é deixar de lidar com a energia sexual, porque a energia sexual é a energia da vida, da origem da vida. A gente vai buscar o meio para essa energia poder fluir de uma forma mais fácil, com mais vazão, com mais liberação, sem entrar no processo do trauma e a pessoa ficar ali, retraumatizar o sistema, né? Então, às vezes, numa primeira sessão pode não ter uma massagem tântrica, mas pode ter uma vivência tântrica, pode ter uma meditação tântrica, pode ter um exercício tântrico. Então, a gente vai estar vendo aonde o corpo dessa pessoa vai levar a gente, né? E eu acho que esse é um lugar importante também se falar, porque as pessoas acham que tanto a massagem tântrica e não é, porque massagem tântrica a pessoa pode aprender a fazer massagem e nem ter a visão tântrica, a pessoa não ter uma experiência tântrica. E como as terapias tântricas, elas podem também não estar ligadas à massagem, né? E a gente faz várias vivências tântricas, exercícios tântricos, para chegar lá na frente a pessoa entrar nas massagens, né? E os rituais tântricos também, né? Como os rituais também são importantes.
para lá na frente, quando você entrar numa vivência tântrica de sexo tanto com o parceiro ou com a parceira, ser, ser mais verdadeiro, né? Sair da performance. Porque tem muita gente buscando tantra para performance e tem muita gente buscando os malabarismos, maituna e não sei o quê, e luzes e técnicas. E existem várias técnicas, existem vários exercícios também. Mas tem gente que vai buscar isso com uma performance. E o Tantra não tem a ver com performance, né? E é onde as pessoas mais têm medo de descobrir a sua verdade, o seu prazer real sem performance, né? Ah, minha comida ficou pronta. Aqui, olha só. Opa! Opa! Quero convite para jantar. Eu levo vinho. Vou botar no forno. A gente tem que fazer a próxima live você fazendo aquele molho lá. Bem, daqui a pouco você podia fazer aquele molho pra gente complementar aqui o jantar. Mas fala aí que eu vou botar aqui no forno. Eu estava lembrando, né, que muita gente pensa que Tantra é massagem tântrica, muita gente pensa que Tantra e massagem tântrica é sexo, e muita gente pensa que sexo é genitalidade, né? Sim. As pessoas precisam descobrir os seus corpos, né? Em grande medida, as pessoas com quem a gente trabalha, que a gente apoia, elas têm um desconhecimento de si próprios muito grande, né? Tem uma coisa que nós temos feito, eu fico imaginando, né, quem veio para a nossa live hoje, essa live surpresa, né? Aham. E vê o título que você botou lá, né? Eu estava vendo, né? Massagem tântrica salva casamento. Assim, Botei um título provocativo. eles usam massagem tântrica no relacionamento deles, né? Imagina que as pessoas estão querendo saber da gente também, como é que a gente faz, né? Ah, com O que a certeza. gente mais faz é olhar para nós próprios, nos nossos próprios processos, e a gente usa inúmeras ferramentas para isso, inclusive os nossos próprios processos terapêuticos, psicoterapêuticos. A gente usa um ao outro, como eu disse agora há pouco, né? Para se ver a si próprio, nos vermos a nós próprios. Nós vamos desenvolvendo, vamos tecendo ao longo do tempo uma relação que vai aprofundando o vínculo de lealdade de uma forma cada vez mais franca e mais intensa. E como é que você pode ser leal? E eu não estou usando fidelidade, eu estou usando lealdade, porque eu, particularmente, acho fidelidade, de uma maneira geral, acho o conceito de fidelidade burro e limitado, usado como uma arma. Fidelidade é usada como uma arma. É uma arma de autoproteção. Eu imponho dentro desse relacionamento um conceito de fidelidade para me proteger da possibilidade de você me pregar uma peça, né? E que não funciona nem para um nem para outro. Lealdade não tem nada a ver com isso. Acho que esse tema Mas merece uma live só disso. Lealdade, fidelidade, a gente deveria fazer uma live só disso aí. Quem tá vendo aí, se fizer sentido, bota aí, porque aí a gente vai fazer. Eu acho esse tema muito interessante, né? Porque eu percebo que, primeiro, eu venho de um lugar, na minha história, onde esse tema foi um tema de autodescoberta, né? Seja o tema fidelidade, como eu concebia o tema fidelidade, seja como eu praticava o exercício da fidelidade dentro de um relacionamento de forma perversa, a minha descoberta do conceito de lealdade e da prática da lealdade dentro do relacionamento, e o aprofundamento dessa lealdade, que foi assim que eu comecei a trazer esse tema agora, na relação comigo mesmo. Não é possível ser leal a você se eu não sou leal a mim mesmo, né? E se você perguntar para 10 pessoas, você prima pela verdade? Você quer a verdade? Você quer que as pessoas sejam verdadeiras com você? Tenho certeza que 10 entre 10 pessoas vão responder que sim para as 3 perguntas. Mas se você observar na prática, eu questiono se elas estão preparadas para viver dentro daquilo que é a verdade. Inclusive, a verdade pessoal, principalmente, acima de tudo, a verdade pessoal. Estava agora na live anterior, né, falando sobre viver tantricamente, e estava falando sobre os processos de autodescoberta. Quem é você de verdade? Quem é você
desagrilhoado, né? Desarmadurado das estruturas sociais que moldaram você. E eu estava dizendo uma frase que disse numa supervisão outro dia. Todas as estruturas sociais, e eu vou colocar aqui, família, religião, escola, política, trabalho, esportes, né? Congregações, todas as estruturas sociais são danosas, são perversas na conquista, no processo de conquista da individuação do sujeito. Não é? Uhum. Não dá nada disso, né? Olha bem o que eu estou dizendo. A família molda você dentro dos padrões da família. A escola faz a mesma coisa. A religião faz a mesma coisa. E tudo bem, se você está feliz lá, está tudo certo. A questão é, grande parte das pessoas não está feliz lá. Uma grande parte dessas pessoas não ousa se voltar contra ou fazer um levante interno para pôr isso em questão. Uma outra parte significativa dessas pessoas vive num conflito fodido, mas não tem coragem de fazer esse levante interno para descobrir-se. Então, resumindo isso, quem é esse sujeito? Quem é você, esse sujeito? E se você está em dúvida de quem é esse sujeito, se você percebe que você está dentro dessa armadura dessas estruturas sociais, se você não sabe, enfim, bem quem é você, ou se você não está bem feliz com quem você é, ou se você, enfim, está com dificuldades de sair desse lugar para partir para um lugar de lealdade com você próprio, quem é esse sujeito que você está querendo salvar chamado casamento? Quem está precisando de salvação é você. Essa aqui é a questão. Você está pensando em salvar um relacionamento? Você está pensando em sepultar um relacionamento? Você está doido para fazer o funeral daquele casamento, para, enfim, sair livre em busca de um outro relacionamento? Você ainda não entendeu que a merda vai se repetir. Não adianta trocar de relacionamento, porque você vai com você para onde você tiver ido. Você vai levar você para todo lugar onde você for. Você pode mudar de mulher, você pode mudar de marido, você pode mudar de casa, você pode mudar de país, você pode mudar de religião, você pode mudar do que for. Você vai junto. E aí não tem jeito. Você vai entender aquilo que a gente disse lá no começo, que a Marlene começou dizendo. Existe uma entidade chamada sujeito, existe uma entidade chamada sujeita, e não interessa quais são os gêneros, e existe uma entidade chamada relacionamento, que é uma zona de interseção entre os dois. Este relacionamento, que a gente abriu essa live falando sobre, será que isso salva o relacionamento? Será que isso salva o casamento? Essa entidade precisa da saúde dos indivíduos, porque ela é composta por uma zona de interseção dos dois. Massagem tântrica salva o casamento? Não. O que é que salva casamento? Muita coisa somada, mas parte de um lugar com certeza. A autossalvação. Se a gente vai usar essa expressão de salvação, o que vai salvar um relacionamento é a autossalvação. Autossalvação de um, autossalvação do outro, que sabe o que vai acontecer? Uma coisa que a gente faz no consultório, que a gente chama de terapia do divórcio. Sabia? A gente faz terapia do divórcio. Por quê? Os sujeitos, quando se percebem, lá no nosso processo de casais, eles, quando se percebem, eles entendem que aquele casamento não existe mais e que não faz o menor sentido existir. E que eles nem querem mais aquele casamento. E sabe o que costuma acontecer? Eles passam a viver felizes para sempre. Não juntos. Não casados. Viram amigos, continuam sendo o pai do Joãozinho lá, do fulaninho, da fulaninha, e vivem uma relação harmoniosa, porque entenderam, enfim, que não fazia mais o menor sentido aquilo. Eles estavam investindo numa entidade imposta e autoimposta que estava morta. E a gente pode ajudar a salvar casamento, mas a gente não ressuscita mortos. Isso não existe. E a gente vê quem está dedicado ao processo, né? Exatamente esses dois lados, que alguma coisa realmente morre, né? Ou é separação, ou é essas pessoas que morrem dentro da relação e nascem novas pessoas que continuam se relacionando com a mesma pessoa. Mas são novas pessoas, né? Mas continuando do jeito que está, isso não dá, né? Não dá nesse jeito, né? Nesse processo, pelo menos a visão trabalhando com o Tantra, né? Ele realmente se torna esse divisor.
Eu estava aqui pensando, né, quantos assuntos em relação ao relacionamento, né? O Zalba já falou assim, faz a live sim, sobre lealdade e fidelidade, isso já é um assunto, né? O próprio assunto do Tantra, né? Tantra e relacionamento já é um assunto, lealdade e fidelidade já é um assunto. E a questão das polaridades, que isso é uma visão tântrica também, das polaridades do feminino e masculino, independente também do gênero, né? Pode ser duas mulheres, dois homens, mas que têm as suas polaridades. E como que isso é necessário, o olhar do equilíbrio dessas polaridades. Às vezes, é, dois homens ou duas mulheres, um homem e uma mulher, os dois estão vibrando na mesma polaridade, vai dar ruim. Os dois estão vibrando na polaridade da energia feminina, não tem como manter uma energia de atração durante essa relação. Qualquer tipo de relação, né? Então aqui a gente fala sobre qualquer tipo de relação. Como é que esse casal sustenta uma relação se não tiver algum tipo de atração? E essa atração é um outro assunto, né? Porque essa atração tá em vários contextos. Mas essa atração de ligar, de se manter juntos de uma forma saudável. Então, se duas pessoas estão vibrando numa energia mais feminina, eles estão mais passivos também, né? E o que vai acontecer nessa relação? Ou os dois estão vibrando numa energia mais masculina, eles estão mais ativos. O que vai acontecer? Um vai ter mais choque, o outro vai ter uma vida mais fria, né? Talvez entrar nesse aspecto da monotonia. E a atração, ela é como um imã, né? Precisa dessas polaridades opostas. Que pode ser dois homens, duas mulheres com essa polaridade oposta, que elas podem transitar entre si, mas o olhar das polaridades é o que vai manter o fogo da relação, seja quantos anos tiver aí, né? Se for uma relação saudável e com essa consciência, porque às vezes as pessoas se perdem disso, porque elas primeiro se perdem de si, se perdem do equilíbrio da energia feminina e masculina dentro de si, por isso que quando a gente trabalha com o Tantra, é levar primeiro para o processo individual, né? Como é que está a sua relação com o seu corpo, a sua relação com o seu feminino, a sua relação com o seu masculino, independente de ser homem, de ser mulher, e como é que está essa relação no casal, nessa relação do equilíbrio dessas energias, né? Então, eu acho que esse é mais um tema para levantar aqui. Eu comentei quando eu falei pro Genaro, pô, vamos aqui abrir a live aqui, tipo, estamos aqui fazendo um monte de coisa junto, mas vamos fazer, não vai dar tempo de divulgar, a gente nem sabe se vai ter agenda para marcar, vamos fazer logo. Aí a gente fez, decidi que vai ficar gravado assim, mas eu tinha esquecido o que eu ia falar. Eu comentei, pô, vamos falar 20 minutinhos, né? 20 minutinhos, a gente fala sobre esse assunto rápido, daqui a pouco a gente acaba aí, já vai dar 1 hora. É muito assunto. Eu, inclusive, tive que sair aqui para pegar o carregador, porque meu celular não aguentou duas lives juntas, né? Então, ele estava carregando. Eu acho que essa é outra coisa interessante, né? Para a gente, de repente, finalizar, até porque o jantar está pronto. Muita gente fala sobre Tantra e, curiosamente, se dizem mestres em Tantra e, ao mesmo tempo, são adeptos do poliamor ou das relações de trisal, né? Isso tem uma coisa aí que é um equívoco de percepção, de concepção, inclusive, porque o Tantra fala sobre dois. O Tantra não fala sobre vários. O Tantra não fala sobre o poli, entende? O Tantra não nega nada, o Tantra não reprime nada, mas o Tantra convida para. E o Tantra convida para uma relação masculino-feminino, mais uma vez, independente do gênero, como a Kamaline muito bem estava explicando. Não interessa qual é o gênero, mas a polaridade, a alternância de polaridades, é um dos fundamentos do Tantra. E é duas pessoas, não é várias pessoas. Por que o Tantra faz esse convite? Porque o Tantra é expansão e libertação. E para haver expansão e libertação tem que haver autoconhecimento. E o relacionamento a dois é o melhor espelhamento para o autoconhecimento. Muita gente, veja, eu não estou fazendo apologia contra nada. Não estou falando contra o poliamor, não estou falando contra os trisal, eu estou falando o que o Tantra nos fala.
não é? Então, muita gente usa poliamor, usa as relações múltiplas para fugir dos lugares. Lembra aquele que eu disse agora há pouco, do maquiar o espelho, do quebrar o espelho, do fugir dos lugares que os relacionamentos convidam. Os relacionamentos convidam a olhar para dentro. E não há como a multiplicidade oferecer ao mesmo tempo profundidade. Não existe essa possibilidade. É como a pessoa que diz assim, não importa quanto tempo eu estou com meu filho, interessa é a qualidade do tempo que eu estou lá. Isso é uma verdade, mas não é a única, sabe por quê? Não é possível ter qualidade em pouco tempo. É possível você ter qualidade em pouco tempo no encontro, mas você ter uma vida de qualidade com ausência não é possível. E aí o Tantra nos convida a perceber mais uma coisa. O Tantra fala, Shiva é presença, para Shakti, disponibilidade. Se o Shiva não der presença, Shakti não vai dar disponibilidade. Se a Shakti não der disponibilidade, Shiva não vai dar presença. Entende? Se não houver essas duas em simultâneo, uma das duas vai morrer. Uma das duas não vai conseguir sustentar. Para que haja disponibilidade, tem que ter presença. Porque presença tem que ter tempo. Senão a qualidade fica comprometida. Então, não entre nesse lugar de imaginar que Tantra é putaria, que Tantra é sexo, que Tantra é poliamor. Nós ouvimos isso outro dia de um colega, terapeuta de muitas décadas. Ele não conhecia o Tantra, nós tivemos essa conversa e ele estava assim, que bom ouvir isso, porque eu estava achando que o Tantra era essa coisa das orgias e que a gente podia ter relacionamentos. Tantra vai sempre dizer para você, é desrepressor. Mas não é porque ele é desrepressor que ele é permissivo. Né? De um lado, a gente tem repressão, do outro lado, nós temos permissividade. Buda falava sobre isso. Buda dizia, é muito importante que você observe esses extremos, da repressão e da permissividade. E o lugar, como diz o budismo, é o caminho do meio. Né? O lugar central é que é o lugar de saúde, em que você pode conhecer os extremos, mas você não está lá. Então, o Tantra não está reprimindo que você faça isso ou aquilo, mas ele está convidando você a esse lugar do meio. Ele está convidando você a uma experiência profunda. Sem aprofundar a experiência, não sei como é possível, nem eu, nem o Tantra, né? Sabemos como é que é possível expandir e libertar. Eu vejo que as pessoas estão na repressão e que a repressão gera neurose, como a gente já sabe, né? Eu também estava aqui imaginando essa pessoa escutando, cheia de neurose e cheia de repressão, e pensa assim: ufa, o Tantra não é isso, ainda bem que não é essa sacanagem toda. Sim, que bom que não é uma sacanagem, mas, né, não é uma sacanagem. Mas eu também estava aqui pensando sobre como as pessoas podem associar, que uma coisa que você falou que é importante a gente entender que o Tantra é desrepressor e a gente trabalha com aceitação, né? Então, quando você comentou, né, o Tantra não é orgia, não é. Não tem a ver com amor livre, o poliamor, não é. Não tem a ver com putaria, não é. Mas a mente da pessoa, cheia de neurose, cheia de repressão, pode juntar tudo isso e achar que tudo isso é a mesma coisa. Caraca, orgia então deve ser poliamor, deve ser amor livre, isso tudo aí é uma sacanagem toda, né? E peraí, são coisas completamente diferentes que, se o Tantra é desrepressor e ele trabalha com aceitação, então, se você deseja ter uma vida libertina, o Tantra não vai te reprimir. Se você vive numa vida de relacionamento aberto e livre, isso não é um erro, né? Porque tem muita gente que vê isso com essa questão de são erros, são uma putaria. Não tem a ver com isso. Não é um erro. E o tanto, isso que deixa a cabeça das pessoas muito doidas, porque o Tantra nunca está vendo algo como um erro, ele está vendo como uma questão de aceitação o tempo todo. E cada vez que você aprofunda no processo tântrico, você vai se conectando com a sua verdade. E não é uma vivência, né? Não é uma teoria. Então, é uma coisa importante também que a gente costuma dizer o que não é o Tantra, porque as pessoas confundem, porque as pessoas interpretam errado. Mas uma coisa que o Tantra acaba fazendo é aceitar,
desreprimir e vamos vendo, né? Vamos vendo que daqui a pouco cada vez mais esse corpo está alinhado à sua verdade. E se essa pessoa, durante essa descoberta, precisa viver um tipo de relação assim, um tipo de vida assado, seja lá o que for, se é para essa pessoa ter essa experiência, para ela se conectar com algo, para ela se libertar de algo, para ela se libertar das suas repressões, para ela conhecer os seus desejos, conhecer as suas fantasias, ir fundo na verdade, isso que o Tantra faz, ele vai trazer à tona aquilo que é verdadeiro, para isso ser liberado, seja de alguma forma, para cada vez mais você estar conectado com quem você é, né? De alguma forma. Então é bacana também entender, eu acho que são temas diferentes que a gente também pode ir aprofundando em algum momento, né? Porque é onde as pessoas confundem o Tantra e tanto em relacionamento, eu acho que é um assunto bastante interessante também, né? Bom, já estou aqui dando uma viajada, que o jantar daqui a pouco vai estar pronto. Você quer falar mais algum assunto aqui? Primeiro eu quero complementar isso que você está dizendo, né, que eu acho que pode ser interessante, é que eu acho que realmente a gente pode trazer, eu acho que a gente pode aproveitar essa introdução que você trouxe com o tema, né, se Tantra salva casamento, eu acho que ficou claro para as pessoas que a resposta objetiva não é o Tantra que vai salvar casamento, não é a massagem tântrica que vai salvar casamento. Embora a massagem tântrica seja um instrumento incrível na vivência de um casal, né? Incrível. Mas ele não é sexo, ele é autodescoberta. Eu uso esse instrumento, massagem tântrica, no meu relacionamento com a Aline, para que ela possa mergulhar cada vez mais profundamente no processo de autoconhecimento dela. E ela faz a mesma coisa comigo. Existe o sexo tântrico? Sexo tântrico não é massagem tântrica. Sexo tântrico é maituna, é outra coisa, não é o tema dessa live. Para a gente chegar no maituna, a gente já passou por essa senda da salvação do casamento, entende? Porque lá é plenitude. Lá a gente está se relacionando em plenitude, né? Então, acho que é bacana a gente usar essa abertura que você fez hoje com essa live, talvez para a gente falar sobre a sexualidade tântrica na vida do casal. Eu acho que isso pode ser enriquecedor para as pessoas. Sabe? Eu acho que isso pode trazer, elucidar para algumas pessoas de que forma objetiva a gente pode estar usando as práticas tântricas para enriquecer o relacionamento. E aí a gente muda a temática, não é salvação de casamento. Porque salvação de casamento, se a gente quiser usar essa expressão, como eu disse mais cedo, é autossalvação. Você precisa primeiro se salvar para poder salvar esse relacionamento. E o outro também precisa querer se salvar para poder salvar esse relacionamento. E no final a gente pode descobrir que nenhum nem outro quer salvar mais esse relacionamento da maneira como ele vê. Podem querer criar outro relacionamento. Tudo isso é muito enriquecedor. Né? Então, acho que primeiro é isso. A gente pode pensar em trazer uma abordagem aí programada, né? A gente faz um roteirinho de que a gente pode contribuir com as pessoas falando sobre a sexualidade tântrica de um casal. E eu acho que a gente tem bastante experiência para trazer para as pessoas. Não é para ficar jogando normas, ditando regras, dizendo qual é o caminho. A nossa ideia é reflexão, né? Ajudar você com reflexão. Esse caminho, a gente está aprendendo o nosso, né? A gente experimenta o nosso, mas não vai ficar ensinando o caminho do outro, né? Não, o nosso trabalho é fruto da nossa própria experiência, da nossa vocação profissional e ética profissional. Então, né, a gente não vem falar aqui o que você deve fazer. Depois eu queria terminar dizendo que tanto a gente vai ter, você vai poder falar sobre isso, o encontro no sábado, né? Como na live agora há pouco, eu fiz uma proposta da gente fazer uma meditação tântrica na segunda-feira. Sim. E essa meditação tântrica vai ser aberta dentro do perfil meditação.casa de Lattes. Então, se você tiver interesse, segunda-feira, às 10 da noite, a gente vai estar fazendo essa meditação tântrica juntos. E no sábado, a gente vai dar uma aula. E a Camaline pode falar um pouquinho sobre isso. Sim, na aula de sábado, né? Espera aí que tô preparando a coisa aqui para o jantar. Então... Só um instantinho, Camaline. A Fran colocou aqui uma observação de que não está conseguindo me ouvir bem. Alguém mais não está me ouvindo bem ou isso é uma particularidade lá do dispositivo da Fran? Eu estou te ouvindo bem.
alguém mais não me ouve bem aí, eu lamento, a gente já está no finalzinho da live, não vai poder fazer muita coisa para corrigir isso, mas de qualquer forma, a live vai ficar gravada, você decidiu gravar, Estranho. né? Vai ficar salvo. Poxa, que pena. Mas vai ficar salvo aí, assim, eu tô ouvindo bem, vai ficar salvo no meu Instagram, então acho que o som vai estar ok. Pra ver Beleza. que agora melhorou. Então, fala um pouquinho sobre o encontro de sábado, né? Para a gente jantar, pra deixar a turma jantar também. Sim. Ah, que bom, pronto, que bom que melhorou agora. Então, Obrigado. sábado vai ter um encontro comigo com o Jandarma, um encontro de 1h30. Vai ser uma aula de introdução ao Tantra, relacionamentos e polaridades femininas e masculinas. Só que a gente ainda não divulgou nada, então você vai ver que no meu Instagram não tem nenhuma divulgação. A princípio, a gente vai começar a divulgar isso amanhã. As vagas são limitadas, a gente vai dar uma aula sobre isso e ensinar algum exercício. E aí você pode não estar num relacionamento, mas é bem-vindo para todo mundo, porque o tema é sobre se relacionar, né? Então, claro que eu acredito que é um tema de interesse para muitas pessoas, estando numa relação ou não. Se você tiver com seu companheiro ou companheira, pode assistir junto, pode ser bem interessante também. E eu acho que pode ser legal, assim, eu não sei se a gente vai ter um tempo durante essa semana de fazer outras lives, talvez, tipo, desse formato, assim, tipo, horário do almoço, vamos lá, vamos abrir uma live e vamos comer fazendo live. Pode ser que isso aconteça, porque eu tô cada vez mais querendo ir para um lugar mais fácil, mais simples, principalmente aqui nas redes sociais. Então, não sei como é que vai ficar a questão dessa organização, mas pode ser que a gente venha fazer algumas lives até sábado, não vou garantir. Mas o que pode ser interessante é se a gente vê que é interessante para você, então deixa a gente saber, né? Porque assim, não tem comentário, não tem galera falando, porra, isso faz sentido para mim, a gente não vai fazer. Mas se fez sentido, comenta aqui mesmo nessa live, manda mensagem pra gente em particular, dizendo se quer. E você também pode dar sugestão com esses temas, aquilo que você achou mais importante, ou você tem mais curiosidade, né? Então, as polaridades do feminino e masculino, lealdade e fidelidade, sexo tântrico, um viver no relacionamento de forma tântrica, ferramentas, exercícios do Tantra para o casal. Porque, assim, aqui foi uma live bem solta, mas a gente, de alguma forma, a gente não aprofundou ainda em cada tema desse, né? Então, acho que pode ser bacana depois você comentar aqui, vai ficar salva essa live, você comenta aqui, aquilo faz mais sentido, porque assim você vai dando norte também pra gente. E aí a gente vai fazendo a gente tem mais integração, interação, né? E a gente tem mais interação nesse formato, tá? E eu coloquei aí o perfil do grupo Meditação, né? Meditação.casalact. E aí você entra lá, se quiser participar da live na segunda-feira, né? Vai ser aberta, mas é legal você se cadastrar no grupo do WhatsApp, que é onde a gente vai mandar as informações. Então, na bio do Meditação.casalact, você tem um link que você vai fazer um cadastrozinho e vai entrar no grupo WhatsApp, tá? Aí lá a gente vai informar como é que vai ser a meditação da segunda-feira. Sim, e aqui eu também botei o Instagram da Casa de Latte em si, para você começar a seguir também. Peraí que eu vou te entregar um negócio aí. Pode ir falando aí. Vai falando aí. Fala aí, parece que apertou o play, né? Fala aí. Dá pra gente fazer um vídeo. Beleza. Nós vamos fazer um brinde aqui com vocês. Olha o que eu ganhei agora. Rapaz, tá vendo? Essa internet é danada. Calma aí. O copo vem pela rede. Bacana. Vamos lá. Porque tudo é um equilíbrio, né? A gente medita, mas a gente também brinda. E aí eu lembro de uma frase do Osho, que ele fala: um japamala na mão direita e uma champanhe que não é champanhe na mão esquerda. Por favor, aqui está. Então, um brinde para todo mundo que ficou com a gente até o final, nessa hora da noite. Tchim, tchim. Gratidão pela companhia. Beijo, gente. Vou fechar aqui e a gente vai conversando. Beijão.